Fala, meus queridos, olha só. Hoje eu vou trazer um tema, que é importante porque muita gente se questiona, que é sobre a questão de mudar o treino. Se há alguma necessidade de mudar o treino, ou de quanto em quanto tempo é necessário mudar o treino. Então, a questão depois que a gente passa muito tempo treinando, a gente costuma chegar numa estagnação que comumente a gente chama de platô. Essa estagnação, ou platô, é quando os resultados vão deixando de vir. Então a gente treina, no começo a gente tem um bom resultado, mas depois de um tempo os resultados não vão acontecendo. E aí você vê, várias hipóteses para isso. Você vê pessoas que mudam treino todo dia, vem pessoas que ficam a vida inteira com o mesmo treino, tem gente que define períodos, vão mudar a cada mês, a cada 2, a cada 3 meses. E aqui tem vários aspectos que a gente precisa considerar, que vão além do aspecto fisiologicamente falando, que tem, por exemplo, a monotonia, a aprendizagem do exercício, tudo isso. Mas assim, considere que você precisa, pelo menos, ter uma noção de quanto tempo você precisa parar e olhar o que você está fazendo, sabe? Parar e refletir. E aí, já a gente vai falar sobre treino. Ou então, considere isso, pensando no tempo que esse efeito platô leva para ser evidente quando você está fazendo a mesma coisa. Para ver se ele realmente existe. Depois de quanto tempo, em média, você vê que o seu resultado para de ser tão bom. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Tá bom? E aí eu aproveito para falar, que o conceito de periodização, conceito mais amplo, ele é muito bem explicado nas minhas aulas do Nerdflix. Se você entrar no Nerdflix e você jogar periodização, você vai ver que eu tenho aulas, falando de periodização na hipertrofia e também falando de periodização no esporte. E eu aproveito que eu falei do Nerdflix, que ele é obrigatório, se você for estudante ou profissional da área da saúde. Mas, se você já está formado, tem algo além do Nerdflix que vai ser muito bacana para vocês. É a minha pós-graduação. Eu montei a minha pós-graduação. É uma pós-graduação online e o título dela já diz tudo. Alta performance em prescrição de exercícios, prescrição de treinos. Então é uma pós que você vai fazer ela de 12 a 24 meses. Se você tiver acelerado, você faz em 1 ano. Se você precisar de mais tempo, você pode levar 2 anos aí para fazer. Mas são 480 horas de conteúdo. Você vai ter mais da metade das aulas comigo, e você vai ter encontros comigo todo mês, pra gente conversar, tirar as dúvidas, ver se você tá aplicando bem, pra bater papo. Então, uma pós reconhecida pelo MEC. A gente tem uma biblioteca virtual, que você vai ter acesso a mais de 10 mil livros, você não vai ter mais problema com livro na sua vida. E a gente tá com um preço muito bacana, porque você, sendo meu aluno, você vindo por aqui, você vai ter um preço muito bacana para fazer essa pós. E assim, eu garanto que vale a pena. 100% online, você não tem nem aquela dor de cabeça do TCC. Eu vou deixar as informações aqui no link do vídeo para você se informar, tá bom? Qualquer coisa também pode perguntar, que eu mando lá o WhatsApp da equipe e aí você tira todas as dúvidas que precisar e a gente se encontra logo. Então não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, de colocar para seguir o canal e também de ativar as notificações, porque aí você fica sempre informado de tudo que eu posto por aqui. Olha só, pessoal, então vamos começar com algumas verdades muito importantes, Primeiro, não há qualquer evidência fisiológica que mudar o treino te traga benefício, Mudar o exercício, eu preciso fazer diferença fisiologicamente, seu músculo faz movimentos. Então você não muda isso. Tá? E se eu mudar não tem mais resultado, Isso aí é chutódromo, isso aí é invenção, não há evidência sobre isso. Segundo ponto importante, a periodização. O que é a periodização? Você sentar aqui e você pensar, eu preciso criar um sequenciamento de treino. Primeiro eu treino isso, depois eu treino isso, depois eu treino isso, tantas semanas disso. Isso também não tem nenhuma vantagem em relação a você treinar bem. Eu não vou me estender disso, porque como eu falei, é um assunto que tem no Nerdflix, as aulas sobre periodização, Você assina lá por aproximadamente R$1 por dia, e eu até já tenho alguns vídeos no YouTube que eu falei sobre isso. Se você entrar diretamente no meu canal e buscar periodização, você for entrar na busca do YouTube como todo e botar entre aspas Paulo Gentil periodização, vai sair. Aí você pode pensar, mas se mudar o exercício não tem vantagem. Se periodização não tem nada a ver, para que a gente está falando de mudar o treino? E aí o primeiro ponto é estabelecer o que é mudar um treino.
O que significa mudar um treino? É fazer um monte de exercício diferente? É mudar a margem de repetição? Não necessariamente. Mudar o treino pode ser simplesmente você rever o que você está fazendo para fazer de uma melhor forma. Pode ser que o exercício não era bom, né? Sei lá, se você é um desses malucos que acreditou na mentira da elevação pélvica, pode ser que aí você vai precisar mudar o treino para fazer alguma coisa decente, né? Você faz um monte de isolado, fica 2 horas na academia num treino de bosta, sim, você precisa mudar o treino. Mas considerando que as variáveis já estão redondinhas, foram bem desenhadas, mudar o treino pode significar simplesmente você fazer algo melhor do que você fazia antes. Tipo, poxa, vou tentar aumentar a carga. Vou tentar aumentar a quantidade de repetições, porque de repente na rotina você não lembra de fazer isso todo dia, né? De estar sempre revisando o que você está fazendo. Então, é simplesmente você trazer alguma variável, você rever a variável, porque às vezes até na nossa rotina do dia a dia a gente vai, né, começa a dar um miguezinho ali, um miguezinho aqui, perde o controle da velocidade, então são todas variáveis que fazem são peças para fazer o quebra-cabeça funcionar. Depois você entra numa sessão que é toda sobre controle de variáveis, que eu tenho no Nerdflix, e aí você navega por lá e você vai ver o tanto de variável que você precisa controlar. Dito isso, vamos ao ponto do porquê é importante você fazer essa reflexão. Você rever o que você está fazendo, nem que você defina momentos para fazer isso, né? Que é o ponto que parece haver uma acomodação na maneira como a gente treina. Ou seja, a gente começa a trabalhar dentro de uma zona de conforto. Com isso, os estímulos vão deixando de ser bons e os resultados começam a cair. A real, né, é que quando a gente repete muitas vezes a mesma coisa, a gente começa a dar migué, a gente começa a se sabotar, a gente começa a procurar conforto. Tanto que você já deve ter reparado que quando você faz um aparelho que você nunca fez na vida, você faz uma atividade que você nunca fez na vida, de repente ela usa os mesmos músculos que você treinou a vida inteira. Só que como você não sabe dosar aquilo, você arregaça e no outro dia você tá todo quebrado. Fala, pô, mas eu sempre fui treinado em musculação. Mas aí eu fui fazer capoeira, eu tô destruído, né? Eu fui fazer jiu-jitsu, eu tô destruído. Sim, mas os seus músculos estão todos treinados. Você não sabe dosar, né? Você não sabe fazer aquilo com alguma eficiência. Você gasta energia demais, você passa da dose. Então isso é algo interessante, né? E aí, nesse ponto, algumas pessoas podem se beneficiar da mudança de treino, porque elas podem ser levadas naturalmente à acomodação. Poxa, você pode ser assim, pode conhecer alguém assim, pode ser alunos e saber que tem gente que luta para dar o migué, né? A pessoa gosta de enganar o treinador, mas na verdade ela gosta mesmo de se enganar. Se esse for o caso, a mudança de treino pode ser útil. Por quê? Porque você apresenta uma situação totalmente nova, e nessa situação totalmente nova, a pessoa vai lá e acaba treinando de verdade, né? E simplesmente a gente vai enganar o salafraio aí. E pode ser também motivação, eu preciso fazer coisas diferentes para se manter motivado. Eu não, mesmo. Se eu passar a vida inteira fazendo lá meu agachamento supino puxado, eu vou tentando pegar cada vez mais peso e vou ficar feliz a vida inteira. E aí a outra questão, né, que pode ser interessante é você precisar variar o treino para você se adaptar a uma situação momentânea ou preservar uma estrutura, que existem treinos que não podem ser mantidos a vida inteira. Por exemplo, quando você olha lá meu livro, né, Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, eu trouxe uma coisa inovadora que é explicar as diferentes vias de hipertrofia, dos treinos metabólicos e tensionais. Eu tenho até aula também que eu falo sobre isso. Gente, o meu livro ele vende muito, ele é best-seller, eu fui premiado na Bienal do Livro de São Paulo, é traduzido para inglês, para espanhol. Então, às vezes, vocês podem entrar no site e ele está esgotado, mas é porque ele vende muito mesmo. Então, espera, dali a uma semana você entra de novo, que normalmente é o máximo de tempo que o estoque demora para renovar, é entre 1 a 2 semanas, tá? Então, é só você olhar de novo que ele vai aparecer. Então, a previsão é sempre essa. E o grosso modo, o que é um tensional? É um treino que enfatiza ação excêntrica, que você usa cargas muito altas. E o que é um metabólico? É um treino de cargas mais baixas, que você trabalha principalmente estimulando a hipertrofia, associado a um maior estresse, um maior acúmulo de metabólitos, maior acidose. Veja que eu estou falando associado e não causado. Então o treino tensional ele é associado a um trabalho com cargas altas. E o treino metabólico é associado com maior estresse metabólico, tá? E o que acontece? Pode ser, né, que se a gente passar muito tempo no treino tensional, principalmente dependendo do tanto de atividade que a gente combina, cara, a gente começa a sentir dores, a gente começa a ter problemas. Mas aí a gente vai precisar mudar, né? Mas vamos agora falar um negócio importante, que é sobre a questão da acomodação. Paulo, existe o efeito platô? Tem evidência científica que depois de um tempo meu resultado vai começar a ficar ruim?
Sim. As evidências mostram que há uma redução na resposta entre 4 a 8 semanas, com uma estagnação a partir daí. Cara, foi bacana, né? Porque durante muito tempo eu conduzi vários estudos, né? Você vai ver, pô, tenho mais de 200 artigos científicos publicados, tô aí, não, por isso, né? Eu estou posicionado como um dos maiores especialistas do mundo na área do treinamento resistido. E um dia, por curiosidade, eu fiz o seguinte, eu cheguei e joguei num gráfico de dispersão dado de milhares de pessoas. Então, isso aqui eram as semanas, né, que eu avaliava essas pessoas, que eu tinha pessoas avaliadas em várias semanas, isso aqui era o resultado. Só que o resultado que eu tinha não era hipertrofia, tá? Era força. E o que eu percebi? Eu percebi, né, que você vai vendo as semanas, aí você vai vendo as curvas assim. Só que chegava num determinado momento que as curvas começavam a se estabilizar. Então eu percebi algo no ganho de força que era como assim, né? E aí eu falei isso na época, eu falei, rapaz, e eu calculei. E interessante, né, que eu calculei essa inflexão da curva, ela ficava em média ali nas 6 semanas. Aí você fala, Paulo, você publicou esse artigo? Eu não tinha nem como publicar esse artigo, porque eu não tinha o comitê de ética específica para isso, né? E muitos dados eram coletados mesmo na avaliação, não eram nem dados para pesquisa. E também ia ser difícil, porque a metodologia tinha várias limitações. Eu fiz isso como curiosidade. Mas teve um cara chamado Bruno Baroni que, muito depois de eu ter feito isso, ele fez a coisa certa. Ele fez um estudo em que ele mediu o tamanho do músculo da galera, né? Usando imagens, e olha só que bacana. Quando você olha aí esses gráficos do estudo do Bruno Baroni, você vai perceber algo muito parecido com aquele desenho que eu fiz anteriormente. O que você está vendo, né? A hipertrofia do reto femoral, por exemplo, ela foi 7,4% nas primeiras 4 semanas. Só que quando você vai da 4ª semana para a 8ª, você vai acrescentar 2,6%. Então ela vai sair de 7,4 ali, né, para os 10. E aí o que vai acontecer quando você vai para a 8ª a 12ª semana? Vai ter uma tendência de queda. E o que é interessantíssimo nesse estudo? Você vê que o efeito platô fica ali entre a 4ª e 8ª semana, porque depois do 8º o negócio já estava estagnado. E o que é interessante nesse estudo? É que eles aumentavam o volume a cada 4 semanas. Então o que acontece? Se ele está aumentando o volume a cada 4 semanas, simplesmente botar mais séries não foi suficiente para quebrar o platô e para fazer as coisas continuarem acontecendo. Inclusive, né, eu mostro até a aula, na aula sobre dose de treino, que eu tenho no Nerdflix, que tem estudo que baixa o volume e a pessoa começa a ter mais resultado. Então ficar aumentando o volume não é a melhor maneira de quebrar um platô. E o que é bacana, né? Aí vem a importância da intensidade, né? E é bacana porque olha como é que é parecido. E assim, o cara verificou que entre a 4ª e 8ª semana deu isso. E o meu estudo lá, né? O meu estudo, na verdade, né? A minha curiosidade me mostrou aproximadamente na 6ª semana. Então bateu com o que o Bruno Baroni encontrou depois. Eu não posso dizer, eu sempre soube disso. Não, porque seria pretensão minha, né? Eu chutaria isso, né? Que eu sempre soube. Eu chutaria a partir da minha observação. Mas se eu não tive método científico, não fui eu que descobri. Eu tenho que dar os méritos a quem, de fato, fez a coisa da maneira certa, que foi esse estudo do Baroni, que foi publicado em 2013, e eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, se você quiser ler ele com calma, tá? Mas uma reflexão importante tem que ficar, né, galera? Porque, assim, aumentar o volume não foi. Então é por isso que eu falo, intensidade é vida. Você não precisa treinar cada vez mais. Você precisa treinar cada vez melhor. Inclusive, né, eu falo muito sobre intensidade, eu explico o que é intensidade, o que você precisa fazer, as maneiras como você contornar o desconforto e por aí vai, nas aulas em que eu trato especificamente desse tema. Então isso sugere que depois de um determinado tempo você precisa treinar melhor e não treinar mais. Então aqui eu já começo a responder a coisa objetivamente para vocês. Entre 4 a 8 semanas é um bom momento para você repensar na sua vida. Fala, putz, mas eu tô sem aumentar a carga, né? Eu tô sem fazer mais repetições. Meu irmão, o que eu tô trazendo a mais do que eu fazia? Mas eu não consigo mais aumentar a carga, não consigo aumentar mais repetição. De repente você, inconscientemente, você tá o Zé do Miguel. O que você vai ter que fazer, então? Você vai ter que procurar um exercício diferente, um estímulo diferente, um treino diferente, por aí vai. Agora vamos resgatar algo que eu falei antes. E a questão do tendão? Né? Aquilo que eu falei sobre a questão do tendão. Bem, tem boas evidências teóricas e práticas de que não seja interessante você manter um treino tensional por um período superior a 6 semanas. Reparem que o treino tensional não é um treino de força.
O treino de força não tem um componente excêntrico acentuado. O treino tensional ele é associado a muito dano muscular, e até dano pode aparecer ali na junção músculo-tendíneo. Então, na prática, a gente vê que quando a pessoa começa a ficar mais do que 6 semanas treinando o tensional bem direito, falhando, colocando excêntrica forte e tudo, a gente vê que a pessoa começa a acumular dores, ela começa a cair o desempenho. A gente tem até avaliações acompanhando o fisiculturista natural e vê que o tecido conectivo começa a sofrer depois desse tempo. Então, eu sugeriria, né, a único momento que eu diria, cara, muda o treino de verdade é que se você estiver treinando tensional mesmo, um tensional bom, que aí, cara, entre 4 a 8 semanas um treino tensional bom, volta para o metabólico. Por quê? Porque aí você vai treinar com mais acidose, isso é associado a maior incorporação de colágeno no tecido conectivo, então aquelas estruturas que estavam sofrendo, elas vão se recuperando. Ah, Paulo, mas e se o meu treino já é metabólico? Eu preciso voltar para o tensional? Não. Eu mesmo, né, eu pratico muita atividade, arte marcial, faço Muay Thai, faço Jiu-Jitsu. Essas atividades, elas me deixam sujeito a situações inesperadas. Então, eu posso levar uma chave, posso dar um chute ali, posso levar uma banda. E se eu já tiver com um músculo levemente lesionado, vai ser mais fácil essa estrutura se romper, né? Por exemplo, imagina só, né? Eu vou pegar uma folha de papel aqui para exemplificar para vocês. Se eu não causo uma quantidade relevante de microlesões, eu posso ficar dando susto aqui na minha estrutura que ela não se arrebenta. Agora, se eu faço um treino tensional e eu já deixo ela levemente lesionada, se você olhar aqui você não vê nada, mas aquela mesma tensão que eu coloquei antes, ela arrebenta essa estrutura. Então, assim, eu passo a minha vida inteira fazendo metabólico, porque para mim é mais seguro e eu não tenho necessidade de voltar a fazer o tensional, porque os dois dão o mesmo resultado. Agora, se você precisa variar, né, aquela história a cada 4 a 8 semanas, porque tem gente também, cara, que é leão de treino. O cara chega lá todo dia tentando fazer mais, tentando fazer uma repetição a mais, e quando você olha as últimas 4 semanas, o cara já veio progredindo, você não precisa fazer muita coisa, porque ele naturalmente já tá progredindo, entende? Essa pessoa não precisa mudar o treino. Agora, se você precisar variar, traga coisas mais desafiantes, né? Se você precisa quebrar essa rotina, quebrar o migué da pessoa, aí você pensa, putz, essa pessoa treinava 2 vezes por semana, com 3 séries cada dia. Vamos fazer um treino semanal com 6, né? Vamos mudar a margem de repetição, vamos jogar mais para cima, vamos reduzir o intervalo entre as séries, vamos mudar as velocidades, algumas coisas que elas não conhecem, vamos botar métodos. Métodos são massa, né? Você mete um drop set, um super set, uma pausa de descanso, cara, tem evidências boas sobre o método, o que ele pode fazer de bom, né? Quais são as suas limitações e as suas adaptações que você tem que trazer para os métodos. Isso é muito bacana, né? Eu recomendo vocês conferirem também. Agora, sim, exercício. Eu preciso mudar exercício? Não necessariamente. Né, você só vai precisar mudar exercício se você descobrir que seus exercícios são uma bosta, né? Tipo, você tá fazendo elevação pélvica, beleza? Você vai ter que parar de fazer essa porcaria e fazer algo decente, tá? Então, eu recomendo muito, gente, que vocês confiram. Essas aulas que eu falei hoje, né, que eu fui passando ali alguns vídeos, aquilo ali é uma gravação da tela do Nerdflix. Então, vocês vão lá, sabe? Vão ver a aula sobre metabólico tensional e vão entender por que você treinaria com mais carga e menos repetições. Por que você treinaria com menos carga e mais repetições? Poxa, se a hipertrofia é igual, qual é a vantagem para mim? Qual é a desvantagem para mim? Viaja lá sobre periodização. Caramba, periodização, né? De onde surgiu a periodização? Por que as pessoas falam nisso? Por que se vende tanto essa ideia? Mas qual a realidade atual, né? Os estudos com atletas de alto nível, tudo isso está colocado. Aí você chega também naquela parte que eu falei, né? De manipulação de variável. Você olha lá e fala, cara, beleza. Tá, o que eu preciso melhorar hoje no meu treino que eu posso estar errando? Será que eu estou acertando na velocidade? Será que eu estou acertando no intervalo? Será que eu estou enfatizando a concêntrica, a excêntrica? O que é melhor? Então, isso é a peça do quebra-cabeça. Ficar variando, né? Enfiar na cabeça que você tem que variar não tem nada a ver. Evidência científica zero. Mas se eu tivesse que dizer para vocês, né, que você precisa parar para revisar o que está acontecendo, sei lá, você prescreve treino, olhar a planilha do seu aluno, cara, para entre 4 a 8 semanas. Porque se as coisas estiverem se mantendo iguais por esse período, pode ser que dê ruim. Tá legal? Entendido isso? E lembra, se você já está formado, corre para fazer a minha pós-graduação. Aí você vai ser um especialista de verdade. E é muito bacana. A gente conversa, troca ideia, fala abertamente, é um grupo fechado e é um grupo de gente do mundo inteiro crescendo. E, cara, é alto nível. A gente pega todo mundo que tá no comecinho, não importa se tá no comecinho, se já tá há anos na área, e a gente vai
enriquecendo o conhecimento e a prática de todos. Então eu espero ver vocês em breve. Simbora, pessoal! Transmite isso e leva o conhecimento adiante.